Aqui é um prazer muito grande estar aqui. Agradecer a todo mundo que veio assistir a gente essa noite. E queria começar dizendo assim que, como o tema paz mundial é um tema muito abrangente, muito complexo, eu esbocei aqui algumas coisas para falar, mas são mais provocações do que realmente alguma coisa para se dizer efetivamente, porque eu pensei em várias temáticas aqui, eu tentei condensar todas elas, mas infelizmente o tempo não deixa que a gente aprofunde em todas essas temáticas, então espero provocar mais vocês, até que para vir mais perguntas aí, para a gente fazer realmente um debate, né? Um café. E queria começar falando, assim, até contraditório o que eu vou falar, porque pode parecer que é uma contradição querer falar sobre luta ou sobre a necessidade de lutar num tema sobre paz mundial, né? Geralmente no imaginário fica essa ideia de que a paz é essa coisa desprovida de luta, né? Essa é muito mais entendida como passividade, né? Eu vejo o discurso da paz sendo pregado dessa forma. Então, por isso que eu acho que essa é uma contradição apenas aparente. Porque quando nós olhamos para a história, nós vemos que o discurso da paz e a bandeira da paz sempre esteve ligada a muita guerra, a muito sangue, a muito sofrimento, a muita luta. E aí, quando a gente para enxergar essa situação, essa realidade histórica, e a gente passa a investigar isso, a gente percebe que a paz, ela passou a ser um discurso legitimador de guerras, né? Então nós vemos outros sinônimos também sendo empreendidos dessa forma, que são a guerra em nome da nação, a guerra em nome do bem maior, a guerra em nome da moralidade, a guerra em nome da divindade. Então são temas que são elegidos, que a princípio parecem muito bons, mas que são utilizados para fins de guerras, para fins de violência e de tomada de poder, muitas vezes. Porque uma coisa é certa, né? Todos querem a paz. Aparentemente todos querem a paz. Se você perguntar a qualquer pessoa na rua, você está interessado na paz mundial? Logicamente essa pessoa vai dizer que sim. Da mesma forma que você perguntar se essa pessoa é racista, ela vai dizer que não. Se preconceito, também não. Entendeu? Você se preocupa com as pessoas pobres? Se preocupa? Você acha certo que pessoas passem fome? Não. Você concorda com o mal? Essa pessoa também vai dizer que não. E isso é interessante, porque todos querem a paz. Mas eu acho que uma das perguntas-chave dessa noite é qual a paz que nós queremos realmente? Porque eu acredito que existe uma paz que nós não queremos, que é essa paz da passividade, é essa paz que, na verdade, se transformou em um discurso ideológico das classes dominantes para a manutenção dos seus privilégios, manutenção de poderes, manutenção da ordem vigente, né? Essa é a paz que eu não quero. A paz que eu não quero, como canta o Raba, né? Que é justamente essa paz sem voz, é a paz da mordaça. E falar em mordaça lembra ditadura. No Brasil lembra ditadura. E um dos militantes aqui na época da ditadura, que é um teólogo chamado José Comblan, ele tem um livro chamado Ideologia da Segurança Nacional. E quando você estuda, é um assunto muito complexo a ditadura e também não cabe aprofundar esse discurso aqui, mas eu acho interessante que a ditadura militar, a ditadura civil-militar no Brasil foi construída, foi erigida com base nessa ideologia da segurança nacional, que se baseava na produção de um inimigo interno. Ou seja, se construía um inimigo a ser combatido e que todas as forças eram necessárias a serem empreendidas para combater esse inimigo interno, né? Era preciso preservar a ordem, era preciso preservar a moralidade, era preciso preservar a divindade, os bons costumes, o bem maior e a nação, né? O grande slogan da ditadura: Brasil, ame ou deixe. Isso é uma produção de um inimigo interno baseado nessa ideologia da segurança nacional para justificar os porões da ditadura, onde se praticavam todo tipo de abuso aos direitos humanos, enfim, a condição humana.
E essa produção de inimigo interno, como é um discurso ideológico, era um inimigo também ilusório. Era um inimigo provocado muito pelo interesse dos Estados Unidos no combate ao comunismo no mundo. Às vezes fico me perguntando assim, quanto sangue foi derramado pelo combate ao comunismo, né? Se de um lado se fala muito sobre quanto sangue foi derramado nas revoluções comunistas, também me pergunto quanto sangue foi derramado, quanto terror foi provocado com base nesse combate a esse inimigo. E de um outro lado vejo também, quando falamos nessa questão da ideologia das classes dominantes, a paz como ideologia, a questão da guerra ao terror provocada pelos Estados Unidos, nessa nossa história recente, justamente com esse discurso do combate ao terrorismo, ou seja, um país, os Estados Unidos da América, se arvorando como polícia do mundo, né? E provocando intervenções, principalmente no Oriente Médio, sobre o discurso da paz, sobre o discurso da democracia, sobre o discurso dos direitos humanos. E, na verdade, essas intervenções elas têm um caráter muito mais econômico, né? Os interesses são muito mais econômicos do que democráticos nesse tipo de intervenção. E como nós vimos recentemente a questão da França e toda aquela situação, nós estamos vendo uma crise migratória invadindo a Europa, né? E constantes ataques a esses países orientais, ataques à Síria, ataques à Palestina. Então, essa nomeação do terrorismo me chama a atenção como uma repetição da história, e me surge a pergunta assim, na verdade, quem são os verdadeiros terroristas, né? São os que estão reagindo muitas vezes com forças muito limitadas, ou na verdade superpotências que estão acostumadas já a destruir culturas, erradicar povos e dominar, né? O Boaventura de Souza Santos ele fala muito no sentimento de ressentimento do orientalismo para com o Ocidente, né? Um povo marcado por dominação histórica. Eu acho que tem sentido esse tipo de revolta dentro deles. Também fica aí a provocação, mas dentro desse tema, o filósofo Noam Chomsky, ele fala bastante, ele é muito engajado nessa situação, e ele vem revelando o que ele chama de ser a maior campanha terrorista empreendida na história, que são os envios de drones, que são essas aeronaves teleguiadas, né, pelos Estados Unidos da América, que provocam a destruição massiva de uma forma absurda, bastante impessoal e camuflada pela mídia. O que é mais interessante é isso, não se fala nisso. Quando terroristas, como fundamentalistas islâmicos, invadem um país ocidental e matam diversas pessoas, isso traz uma comoção mundial. Eu acho que a dor não deve ser relativizada. Eu acho que nós devemos sentir a dor por pessoas sendo mortas, principalmente por motivos tão espúrios quanto uma crença religiosa. Mas de outra forma, eu também me chama a atenção que nós não temos a mesma comoção diante dos ataques absurdos e violentos dessas superpotências nesses países. E é por isso que eu acho necessário a utilização do método marxista. Eu acho muito necessário nesses momentos, que é essa busca de enxergar a realidade na sua totalidade, de enxergar os fenômenos a partir de suas contradições, a partir de suas causas, querer ir a fundo realmente do que gera esse fenômeno que nós estamos investigando. E nesse sentido, também me chama a atenção que os discursos de paz geralmente empreendidos não fazem uma crítica forte ao sistema capitalista que vem se expandindo globalmente. Nós tivemos vários discursos superficiais, né, em nome da paz, como eu disse mais uma vez, a paz e os direitos humanos. Nós vemos reuniões dessas mesmas superpotências que realizam esse tipo de ataque violento
provocando esse tipo de discurso, e são discursos superficiais que, na verdade, têm um sentido de proteger a ordem instituída. E isso gera uma rasa discussão na sociedade. A sociedade é incapaz de discutir a fundo, por exemplo, qual o papel da expansão global do capitalismo, qual o papel da assimilação do imperialismo por essa expansão do capitalismo, essa assimilação do imperialismo, nessa dificuldade que é alcançar a chamada paz mundial, né? Então nós vemos essa assimilação desse aspecto imperialista, com o intuito de dominação da população mundial dentro do construto ideológico do capitalismo, e nós não somos capazes de perguntar qual o papel que isso tem nisso tudo, ou nós não somos incapazes de perguntar, será que é possível alcançar a paz sem atacar esse tipo de sistema, né? Porque o que se percebe pelos dados numéricos, é que a guerra é uma indústria. A indústria armamentista, que eu acho certo chamar essa indústria de guerra, é uma indústria que nunca viu crise no mundo, é uma indústria que bate recorde de lucros constantemente. Então a guerra, os conflitos, a violência, a desestabilização política de países, tudo isso daí é um instrumento de lucro. Tem um perfil de interesse econômico muito forte nisso. E um exemplo muito claro disso que é quando nós olhamos para a Segunda Guerra Mundial. Porque uma vez eu estava conversando com um amigo nosso, meu e Guilherme, a gente faz um curso com ele, professor Romero Venâncio, lá da Universidade Federal de Sergipe, e a gente estava fazendo um curso sobre fascismo e duas dúvidas na minha cabeça eu conseguia resolver. Fui questionar ele, justamente a gente estava estudando o papel do capitalismo na escalada fascista, e eu perguntei a ele duas coisas. Romero, por que o capitalismo norte-americano não se utilizou do fascismo lá também? E a outra pergunta que eu não me perguntei, que eu fiz foi, por que os Estados Unidos não percebeu o perigo fascista antes? Porque se a gente for olhar, os Estados Unidos entram na guerra muito tardiamente. Não percebeu a escalada, o perigo de Hitler, de Mussolini, e depois de expansão aí para outros países como Espanha, Portugal. E aí Romero me disse uma coisa que me fez todo sentido, que justamente os Estados Unidos percebiam sim a escalada do fascismo, a escalada do nazismo, mas acreditava que eles podiam servir aos seus próprios interesses, porque o nazismo, por exemplo, se colocava em combate à União Soviética. Para os Estados Unidos, o perigo do comunismo era muito maior do que o do nazismo. Então, os Estados Unidos se utilizam da escalada fascista, mesmo sabendo de todo o horror que já estava sendo empreendido, porque estavam servindo os seus próprios interesses. Enquanto o nazismo se viu ao seu interesse de combater a União Soviética, os Estados Unidos podem ter calado. E logo em seguida, nós vemos a questão do plano Marshall, também não vale a pena entrar muito, mas assim, um plano que foi utilizado para colocar a população mundial aos seus pés, que terminou a guerra mundial com os países endividados dos Estados Unidos, e os Estados Unidos entram na guerra para se arvorarem mais uma vez como salvadores da pátria, salvadores da humanidade, né? E nós temos aí diversas produções cinematográficas comprovando isso. Mas, saindo da Segunda Guerra Mundial, acho que outro detalhe que cabe abordar aqui nós devemos abandonar nessa busca pela paz, nós devemos abandonar a teoria do mal, de que a paz não é conseguida ou a violência ela é empreendida por causa de uma natureza pecaminosa da humanidade, uma tendência ao mal da humanidade. Eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente com o papel de Hannah Arendt, com seu livro lá de Acho em Jerusalém, onde ela vai abordar a questão da banalidade do mal, Hannah Arendt rompe com essa concepção do mal como uma entidade metafísica, como esse combate ao mal.
É perceptível que o mal não é mais um objeto determinado. O mal ele assume diferentes formas. O mal ele é um objeto determinável, não é mais um objeto determinado. Acho que é necessário que nós abandonemos esse tipo de moralidade cristã, né? Esse tipo de moralidade ocidental, nessa percepção do problema da violência, né? Porque na verdade a violência ela surge, ela não é uma entidade metafísica, mas ela é sim fruto de um sistema, de uma busca de interesses. Então ela deve ser atacada por aí, não atacada por uma certa natureza humana. E eu acho que muito necessário citar Marx quando ele fala no manifesto o seguinte: à medida que é suprimida a exploração de um indivíduo por outro, é suprimida a exploração de uma nação por outro. Com o desaparecimento do antagonismo das classes do interior da nação, desaparecerá também a hostilidade entre as nações. Porque Marx percebe que não há como falar paz, não há como falar em paz em um mundo assolado pela desigualdade. Como nós vamos falar em paz se nós temos ainda bilhões morrendo de fome no mundo? E aliás, nós devemos nos perguntar como nós temos ainda bilhões morrendo de fome no mundo. Saramago falava que a pornografia não é obscena, a fome é obscena. E me chama a atenção que discursos de paz, discursos baseados nessa passividade, não abordam a questão da desigualdade. Eu me pergunto, que paz é essa? Que paz é essa sem igualdade? Que paz é essa sem justiça social? Como nós vamos combater essa tendência à guerra se nós não combatemos a divisão da sociedade em classes, nós não combatemos a exploração humana, nós não combatemos o sistema produtor dessa desigualdade? Então, é por isso que eu acredito ser necessário o engajamento na luta por outra realidade. Porque eu estou plenamente convicto de que o ser humano é sim um produtor de sua história. E quando eu falo nisso, inclusive lembro do último café filosófico que estive, foi sobre liberdade. E Sartre joga em cima de nós essa responsabilidade sobre a realidade, né? Sartre fala que nós estamos sós, sem escusas. Nós estamos condenados a ser livres. E que a realidade é o que nós queremos que ela seja. Nós não temos como ter uma realidade pensada a priori, antes do homem. A realidade é fruto da liberdade humana, porque o homem é liberdade. E então é por isso que eu acredito ser necessário que nós, homens, nós seres humanos, conscientes dessa liberdade, precisamos nos empreender na luta por outra realidade, porque é possível sim outra realidade. O mundo é o que nós queremos que ele seja. E como diz Drummond, eu tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. E para finalizar, eu queria falar assim que todo ódio impingido na ponta do chicote, ele esconde o temor de que um dia os escravos possam ser livres. Miyamoto fala que há quem tenha medo que o medo acabe. Então eu acredito que esse é o nosso tempo, essa é a nossa urgência. E só para encerrar, queria falar uma poesia que eu tinha feito num tema, um evento que tive liderando há um certo tempo, inclusive tratava sobre esse tema, guerra e paz. E ela diz o seguinte: a guerra matando sem fim, a guerra matando sem fim. Quem verá a guerra matando? Quem matará a guerra por fim? Quem vê de perto a guerra, quem só assiste a fera, cansou de aguardar o fim. De braços aos céus, quem sofre a profunda mazela, almeja cessar a espera da cura. A bala não era festim. A dor que irradia do peito clama sem forma e sem jeito. Ó guerra, que queres mais de mim? No chão só resta o vermelho forte da vida que se esvai. Na rua cinza, só terra e escombros coarando ao sol. Eis que havia um sentido, um plano e uma esperança. A guerra roubou todos eles. Eis que houveram a vida. Há muito perdi em meus braços assim. Que queres, menina, nascida aqui no inferno da vida? Na mente desalento, na alma torpor, no corpo veneno.